Muito bem, pessoal. Louvado seja Deus, porque chegamos a esse tema de hoje, porque confesso para vocês que dos estudos bíblicos, de todos os números, é o que eu mais gosto de estudar. O estudo de hoje vai falar para a gente sobre o milênio. Essa crença no milênio mexe muito com a cabeça de muita gente em muitas religiões. Tem muita gente que acredita que quando estiver acontecendo o milênio, um grupo de pessoas que serão deixadas para trás, porque um grupo foi arrebatado para o céu e o outro grupo ficou na terra. Então, tem gente que crê assim, que esses 1000 anos serão anos de aperfeiçoamento, enquanto essas pessoas que ficaram para trás estiverem aqui, elas terão a oportunidade, uma segunda chance para se estabelecerem diante de Deus, se arrependerem de seus pecados. Mas será que a Bíblia ensina isso? Será que a Bíblia fala realmente sobre isso? Não sei se vocês lembram, semana passada a gente falou que nós iríamos tocar nesse assunto de maneira mais abrangente, e hoje chegou o dia. Esse é um estudo maravilhoso. E assim, eu confesso para vocês que eu não entendo por que é que as pessoas ainda têm dúvida a respeito deste assunto, porque a Bíblia é muito clara no que diz respeito ao milênio, ao que vai acontecer com a terra, aonde estarão os santos, todo esse assunto da primeira e segunda ressurreição. A Bíblia é muito clara ao falar sobre isso. Então, quero convidar você a viajar comigo neste tema que, para mim, é fantástico. Eu vou compartilhar a tela mais uma vez para a gente poder abrir aqui o slide. Deixa eu diminuir essa tela aqui. Vamos lá. Eu considero esse assunto muito empolgante porque é justamente isso que acontece. Nós vamos à Bíblia com as nossas dúvidas e a palavra de Deus que não nos deixa errar, a palavra de Deus que nos orienta, que nos diz como devemos crer, mostra de maneira muito clara o que vai acontecer nesse período de 1000 anos, né? Então, de cara, eu já posso afirmar para você, já a gente vai ler os textos, eu posso afirmar para você que esses 1000 anos, entre várias coisas que irão acontecer, uma delas, a principal delas, é a prisão de Satanás no abismo, né? Satanás permanecerá aprisionado, preso por 1000 anos. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia realmente dá espaço para que a gente creia de que Satanás vai passar um período na Terra sem ter a quem tentar, sem ter a quem pressionar para o pecado? 1000 anos refletindo sobre suas ações, 1000 anos refletindo sobre seus atos, sobre sua rebelião, 1000 anos de castigo. Não vai ser simplesmente assim, Jesus volta, destrói o inimigo e pronto. Não vai ser assim. Ele precisará passar por um processo de reflexão. Será que a Bíblia dá respaldo para essa crença, queridos? Apocalipse 20 revela o fim do conflito entre o bem e o mal e como isso vai acontecer. Satanás será aprisionado no fundo do abismo por quanto tempo? 1000 anos. Mas eu ainda não li nada aqui. São só afirmações. Se a Bíblia não comprova, a gente não pode acreditar. São meras palavras de homens, tá certo? Até que a Bíblia fale. Quando a Bíblia fala, é a palavra de Deus. Aí a gente não vai errar. Esse é um tema, né, no curso do Apocalipse, que ele é um tanto extenso. Mas eu vou tentar aqui andar de forma que a gente não tenha que passar das 16 horas. Mas vamos lá. Qual é o significado do milênio? O que é que vai acontecer no milênio? Quando é que ele começa e quando ele termina? São as principais perguntas do estudo de hoje. Qual é a maior promessa de Jesus para a gente começar? João 14, verso 3. Nós lemos semana passada. E quando eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então a gente começa o estudo de hoje com a promessa de Jesus de voltar a esse mundo para nos buscar. E a Bíblia diz mais, diz como é que vai ser a sua vinda. Lembra que a gente estudou semana passada?
A sua vinda vai ser secreta? A sua vinda vai ser espiritual? Como é que vai ser a vinda de Jesus? Ele vem com as nuvens, diz a Bíblia. E quem é que vai ver? Todo olho o verá. Todo olho o verá. Nesse mesmo texto diz que até mesmo aqueles que traspassaram Jesus, que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, também irão ver a sua glória. Assim como Jesus prometeu a Pilatos, dizendo: em verdade te digo que verás o Filho do Homem descendo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ele disse que Pilatos veria. E então há de se cumprir aquilo que o Senhor falou, porque ele não mente. Tudo que ele diz verdadeiramente se cumpre. Jesus voltará assim como ascendeu aos céus, né? Em carne e osso. Porque quando os apóstolos olhavam para o céu, tristes e angustiados, porque Jesus estava indo embora de uma vez por todas, os anjos se apresentaram e disseram para aqueles apóstolos: por que estão olhando para cima? Por que vocês estão assim tristes? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu voltará a segunda vez da mesma forma como os estás vendo subir. Então, a promessa da volta do Senhor Jesus é real e verdadeira. Agora, nós falamos semana passada sobre duas ressurreições. Falamos da primeira ressurreição e da segunda ressurreição. Para alguns aqui, esse tema pode parecer bem estranho, mas agora você vai entender claramente porque é necessário que hajam duas ressurreições. E quem tomará parte na primeira ressurreição e na segunda ressurreição? João 5, versos 28 e 29, diz assim: não vos maravilhes disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Olha só. Quantos ouvirão a voz e sairão? Quantos? Todos. Certo? Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então, tem duas ressurreições aqui já apresentadas. Um grupo de pessoas ressuscita para a vida e outro grupo ressuscita para o juízo, para receber a sentença dos seus atos. Porque cada um receberá de acordo com os seus atos, com as escolhas que fizeram. Então, a primeira ressurreição é para os que ressuscitarão para a vida e a segunda, para ficar bem claro, aqueles que vão ressuscitar para o juízo. Mas olha que coisa interessante. A primeira ressurreição é para a vida, como a gente acabou de ver. E 1 Tessalonicenses 4, verso 13 e 16 diz assim: não queremos, porém, isso é Paulo falando ao povo de Tessalônica, não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aos que morreram. Porque sempre a Bíblia vai comparar a morte a um sono. Por que é um sono? Porque quem dorme vai acordar, tá certo? Mesmo os que estão mortos, para Deus a morte é um sono, porque ele tem o poder de acordar alguém que dormiu o sono da morte. Por isso a Bíblia entende como um sono, porque não somente santos, mas ímpios também ressuscitarão, como a gente acabou de ver. Vamos lá. Então, não sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerem como os demais. Não entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, tem muita gente que quer se jogar dentro da cova quando perde um ente querido. Tem muita gente que diz que não vai aguentar mais viver, que pretende tirar a própria vida quando perdeu alguém. Essas pessoas estão sem esperança, não sabem que a morte não é, na realidade, o fim. Deus deixou claro para nós, e a gente vai ver isso aqui hoje, que todos os que dormiram vão ressuscitar. Os que dormiram no Senhor e os que não dormiram com o Senhor também ressuscitarão. Mas para aqueles que dormem no Senhor, os que ficam, seus parentes, podem ter mais alegria, mais contentamento e superarem melhor o luto, porque eles acreditam na ressurreição da vida e eles esperam esse momento da ressurreição da vida. Porquanto, diz Paulo, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, olha que cena linda, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Ele, Deus, descerá dos céus. Não tem arrebatamento. Não é a gente que vai para o céu. A gente vai para um encontro com o Senhor nos ares. A gente vai ler já já esse texto. Mas diz que Jesus desce
tá certo? Dada a sua voz e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão quando? Olha essa expressão muito importante para o estudo da gente hoje. Primeiro, muito bem, primeiro. Apocalipse 20, verso 6, complementa dizendo: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, vejam só. Eu acredito que já está claro para mim e para você aqui, não precisa ninguém mais ensinar para a gente. Eu não preciso mais ensinar isso para vocês, nem nenhum pastor, nem padre pode desfazer-se da Bíblia nesse momento, porque nós acabamos de ler em alguns textos que haverá 2 ressurreições, uma para a vida e outra para o juízo. E agora nós estamos lendo mais uma vez em Apocalipse 20, verso 6, que aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Então, 2 coisas já aprendemos hoje. Serão 2 ressurreições e 2 mortes para alguns. 2 mortes. Que coisa, não? A pessoa nascer nesse mundo e morrer mais uma vez. E eu lembro que eu falei para vocês que depois eu ia explicar que existem pessoas que vão morrer 3 vezes, né? E até o final me lembrem de falar para vocês por que é que algumas pessoas vão morrer 3 vezes. A Bíblia diz que tem a primeira e a segunda morte. Isso aqui é claro. Mas por quê? Existem alguns que vão morrer 3 vezes. Até o final eu vou explicar isso para vocês. O milênio começa. Jesus volta, os fiéis ressuscitam, há a transformação e arrebatamento de todos os salvos, certo? É assim que começa o milênio. Em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 53, diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha que coisa linda. Imagina um pouquinho isso aí. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Isso significa sem nenhum traço de enfermidade, sem nenhum traço de envelhecimento. Eu estava pensando aqui, Verinha, se meus irmãos todos aqui, nós perdemos os nossos pais, né? Os nossos pais desceram à sepultura velhinhos, cansados, doentes, mas quando eles ressuscitarem, Deus vai dar uma capacidade para a gente de reconhecê-los. Não sei se vocês lembram, mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, saiu da corrupção para a vida, corrupção assim, da morte para a vida. Essa ressurreição incorruptível, que tornou o corpo de Jesus glorioso, fez com que algumas mudanças acontecessem, ao ponto de os apóstolos encontrarem com ele na estrada de Emaús, conversarem com ele por um bom tempo e não reconhecerem que era Jesus. Olha que coisa. Eles não reconheceram que era Jesus, porque depois de ressurreto da morte e glorificado, os seres humanos, assim como Jesus, passarão por um processo de transformação. Então, nós vamos encontrar a nossa mãe, nosso pai, vocês que perderam os entes queridos de vocês, que morreram velhinhos, quando eles ressuscitarem, não terão traços de envelhecimento, nem de doença, nem de enfermidade. Seus corpos estarão perfeitos, seu rosto estará perfeito, seus cabelos serão lindos, a pele será sedosa, como nunca, jamais nós contemplamos nenhuma pessoa neste mundo que viesse do céu, para a gente ter ideia de como seria essa face. Só quem sabe o que é um cidadão do céu são aqueles apóstolos que contemplaram a grande transformação de Cristo, que a gente chama, que a Bíblia chama de transfiguração. Ali eles contemplaram Jesus em glória e contemplaram também Moisés e Elias, 2 cidadãos celestiais que já estavam ali num corpo incorruptível. Que visão magnífica deve ter sido essa que os apóstolos tiveram ao ver no Monte da Transfiguração Jesus em glória, junto com
Moisés e Elias, como está escrito na Bíblia. Então a trombeta soará, continuando o texto. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós aqui, Paulo se refere aos vivos por ocasião da volta de Jesus. E eu chamo a atenção de vocês agora. Assim como tem gente que vai morrer 3 vezes, vai ter um grupo seleto especial que não vai morrer nenhuma vez. Já pararam para pensar nisso? Não experimentarão a morte, não saberão o que é a morte. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos, né? Porque é necessário que esse nosso corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Coisa linda! Louvado seja o nome do Senhor. Esse dia vai ser impressionante. É por isso que eu amo tanto esse estudo a respeito do milênio, porque revela coisas maravilhosas para a gente. 1 Tessalonicenses 4,17 continua dizendo: depois nós, os que ficarmos vivos, olha aí, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem? Os ressuscitados, junto com os ressuscitados, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, para que você jamais esqueça e para que ninguém jamais engane você, tenha registrado esses textos aí que nós estamos estudando, porque a Bíblia está dizendo claramente o seguinte: os mortos ressuscitarão incorruptíveis, os vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos rapidamente, se tornarão também incorruptíveis, revestidos serão de imortalidade, e juntos com os mortos que ressuscitaram, servos do Senhor, ascenderão para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a imagem do que a Bíblia diz que genuinamente acontecerá. Não tem outra história, não. A Bíblia só conta uma. Tá certo? Vai ser assim que vai acontecer exatamente quando o Senhor Jesus tocar a sua trombeta. E os ímpios que estarão mortos nessa ocasião, o que é que vai acontecer com eles? Apocalipse 20, verso 5 revela isso aqui, você não pode esquecer. Anota aí o texto. Apocalipse 20, verso 5 diz assim, ó: os restantes dos mortos, vejam como é claro, gente. Eu não sei porque as pessoas se confundem ainda. Mas a Bíblia diz, ó, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Até que se completassem os 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é assertiva. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus revela para nós o que vai acontecer no futuro. Porque Deus sabe todas as coisas desde o princípio. Por isso que ele nos revela. E os ímpios vivos, que é uma outra classe de pessoas. Os ímpios vivos. Muito bem. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. Está escrito assim: então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, voltando aqui, os ímpios que estiverem vivos, eles serão destruídos pela manifestação da vinda do Senhor Jesus. Eu vou pedir só que vocês deem um tempinho no chat, enquanto a gente estiver no estudo, para que a gente possa ter concentração total aqui, tá certo? No texto, nos textos que nós estamos lendo, na lição. Os vivos, então, ímpios, aqueles perdidos, aqueles que se rebelaram contra o Senhor por ocasião da sua vinda, eles então vão reconhecer que fizeram a pior escolha da vida deles. E é por isso que alguns dirão: caia sobre nós os montes e esconda-nos da ira do Cordeiro que está sentado no trono. Alguns vão pedir a morte, porque a manifestação da glória do Senhor nessa hora para os ímpios é destruidora. Então, como é que serão mortos os ímpios vivos? Com a manifestação da glória de Deus. Jesus virá de surpresa como um ladrão. É essa expressão que a Bíblia usa mesmo. De surpresa como um ladrão. 1 Tessalonicenses 5, 2 a 3. 2 e 3. Está escrito assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como, pessoal? Como ladrão de noite.
quando andarem dizendo assim, ó, agora sim chegou paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Esse é um texto muito duro, né? E há textos piores que nós vamos ler aqui. Mas esse é um texto muito duro, porque quando a humanidade estiver dizendo assim, agora sim, chegou a paz, e essa não é uma paz, aquela paz que a Bíblia se refere, não, viu? A paz que excede o entendimento que só Cristo pode dar. Não é esse tipo de paz. Essa paz aqui é uma falsa segurança. São os seres humanos dizendo assim, sabe essa coisa que aconteceu agora? Vejam só. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Veio um momento terrível, uma crise sanitária sobre o mundo, que eu não vou dizer aqui o nome, que vocês já sabem o nome, porque se a gente fala o nome, aí depois, quando esse vídeo subir para o YouTube vai lá e cancela o vídeo, porque a gente pronunciou essa palavra aqui. Então veio uma crise sanitária que abateu o mundo todo. O mundo todo. Aí os homens se arregimentaram, produziram uma forma de combater essa crise humanitária, foram lá, distribuíram medicação para todo mundo. E o que foi que aconteceu? A maior parte do mundo agora está vivendo um momento de tranquilidade. E aqui é que o mundo está atribuindo esse momento de tranquilidade. É a misericórdia de Deus que amenizou o sofrimento dessa crise sanitária, ou estão olhando para isso como mais um feito humano, como mais um passo que a humanidade deu na capacidade de sobreviver sozinha, sem um Deus, sem um Salvador. Então, essa paz que você está vendo aqui no texto bíblico se refere a algo parecido com isso que está acontecendo no mundo. Os homens dirão assim, conseguimos resolver nossos problemas, agora temos paz. Quando o mundo disser isso, a palavra está aí na sua tela, está escrito, sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mateus 24, o próprio Jesus falando aos apóstolos, no verso 37 e 39, diz assim, e como aconteceu nos dias de Noé, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será de surpresa. Será de uma forma que as pessoas não estarão prevenidas, a não ser aquele grupo especial que Deus falou durante toda a sua vida, dizendo, olha, o preparo é hoje, tá? Não deixa para amanhã. O preparo é hoje. Busque ao Senhor hoje quando você acordar. Permaneça na presença do Senhor. Faça isso todos os dias. Porque quando o Filho do Homem vier, não achará você e pegará você de surpresa, não. Você estará pronto, com as suas lâmpadas cheias de azeite, preparados para resistir a essa prova. Quando o Espírito Santo se retirar da terra, você ainda terá o Espírito com você. Já pararam para pensar nisso? As 10 virgens, 5 ficaram sem o Espírito, que é o óleo da lâmpada. E 5, as prudentes, continuavam com o Espírito Santo. Então, buscaram porção do Espírito todos os dias, buscaram porção extra do Espírito para enfrentar esse momento de sequidão da presença do Espírito no mundo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirará da terra, mas sobre aqueles que estão com suas lâmpadas cheias, o Espírito Santo permanecerá. Porque o azeite é símbolo do Espírito. É essa permanência do Espírito que promoverá o selo de Deus, que é um assunto que nós vamos estudar na próxima lição. O selo de Deus, tá certo? Muito bem. Apocalipse 6, 14 a 17 diz o seguinte, e o céu recolheu-se como um pergaminho, como quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Olha que coisa terrível, meus irmãos. Como é que ficarão então os ímpios? Vocês estão enxergando essa figura aí? Vocês estão olhando essa figura aí, por trás desse texto, como ficarão os ímpios? Parece um vale de ossos secos. Né? Se você for ler uma profecia que existe no livro de Ezequiel, no capítulo 37, você vai ver ele descrevendo como ele viu a terra coberta por ossos de pessoas mortas. Um vale de ossos secos.
Como é que a terra vai ficar? Como ficarão os ímpios após a vinda de Jesus? Lá em Jeremias 25, verso 33, esclarece para a gente como vai ser esse cenário. Esse é um dos textos mais terríveis que podem ser lidos por um crente. Um dos textos mais terríveis. Porque olha as expressões desse texto. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, olha só, não vai ter velório, tá? Nem recolhidos para serem enterrados, nem sepultados. Eles serão como o quê? Olha que terrível. Como esterco sobre a face da terra. É de partir o coração. Se você tentar imaginar essa cena, é de partir o coração. O meu irmão, pastor Gondim, ele fala muito, num dos sermões que ele costuma pregar, sobre a ceia das aves e as bodas do cordeiro. As bodas do cordeiro estará acontecendo no céu. Os salvos estarão sentados naquela mesa quilométrica, onde, com os olhos perfeitos agora, todos poderão contemplar uns aos outros, ainda que estejam a quilômetros e quilômetros de distância, nessa mesa gigantesca que a gente não pode medir o tamanho. Nós nos veremos perfeitamente. Quem está numa ponta da mesa olhará perfeitamente para quem está na outra ponta. Essas serão as bodas do Cordeiro. O próprio Cristo virá na mesa. Eu não sei como isso vai acontecer, é impressionante as coisas que a Bíblia diz que acontecerão no céu. Ele vai servir o seu povo. Ele vai trazer o banquete para o seu povo e nós teremos a primeira ceia na presença do Cordeiro. A primeira ceia com Jesus. Mas enquanto nós estivermos nessas bodas do Cordeiro, em perfeita paz e segurança eternas, aqui na terra haverá a ceia das aves. As aves estarão a alimentar-se das carnes que estarão apodrecendo sobre a terra. Por quê? Eu preciso falar para vocês com essas palavras que acompanham o texto que nós acabamos de ler. É para que a gente veja que o pecado é tão terrível que vai protagonizar essa cena horrenda, essa cena macabra, quando os homens estarão mortos sobre a superfície da terra e ninguém poderá sepultá-los. Eles estarão cobrindo a superfície da terra. Foram destruídos pela manifestação da glória de Deus. Onde será que Satanás estará? A gente vai chegar lá. O que é que acontecerá com Satanás quando a terra estiver coberta de corpos? Coberta de corpos. Um ermo completo. Uma corrupção generalizada. A terra destruída, escura. O que acontecerá com Satanás nesse período? Apocalipse 20, verso 1 a 3, diz muito claramente o que vai acontecer. Então vi descer do céu um anjo. Esse anjo é muito poderoso, hein? Olha o que ele faz. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Aí Satanás não tem nenhum poder contra esse anjo. Esse anjo é infinitas vezes mais poderoso do que o principal anjo do céu, que era Lúcifer. Agora capacitado com o poder do céu, dado por Deus, esse anjo vem, toma pela mão o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prende por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Olha só, isso aqui resolve um problema teológico que muita gente encontra. Um problema teológico, que você poderá tirar sua dúvida agora. Satanás, esse milênio que as pessoas dizem que nós vamos passar aqui na Terra, algumas pessoas vivas, não pode acontecer, não pode. Porque a Bíblia diz que esse milênio será ocupado por Satanás aqui na Terra e ele será aprisionado de forma que não poderá tentar mais ninguém. Por que ele não poderá tentar mais ninguém? Estarão mortos os seres humanos sobre a superfície da Terra, como nós acabamos de ver. E ele será acorrentado por um período de 1000 anos. Ele só vai ser solto, ainda será solto, viu? Olha só.
Ele só vai ser solto depois desses 1000 anos, sem enganar as nações. Quando os 1000 anos terminarem, ele vai ser solto por uma razão, que a gente vai descobrir. Depois disso, é necessário que ele seja solto, diz a Bíblia, a última parte do verso. Mas esse tempo que ele vai ser solto, como é que diz aí? Será grande o tempo ou pequeno? Pequeno, pouco tempo. Muito bem. A terra então ficará como, pessoal? Como é que a terra vai ficar? Vazia. Jeremias teve essa visão. Foi dada a Jeremias a oportunidade de ver como a terra ficaria quando isso acontecesse. Ele disse que olhou para a terra e ela era sem forma e vazia. Essa expressão aqui, ó, sem forma e vazia, é uma expressão que você só vai encontrar em um outro lugar da Bíblia. Só mais em um outro lugar. Alguns de vocês sabem onde é. Lá em Gênesis. Né? Lá em Gênesis, quando a terra, antes de ser criada e organizada, a Bíblia diz que ela era como? Sem forma e vazia. E esse milênio vai ser marcado por esse cenário. A terra voltará àquele estado de corrupção, uma coisa desorganizada, uma bagunça completa, destruída. Haverá apenas vulcões em erupções, a terra estará tremendo o tempo todo, maremotos, terremotos, e ninguém vivo a não ser os anjos caídos e Lúcifer, aprisionados nesse planeta escuro por 1000 anos. E veja como ele viu o planeta. Olhei para os montes e eis que eles tremiam. Está vendo aí? Terremotos em toda parte. Todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Observem, não esqueçam desses textos. Não havia homem nenhum. O milênio será, aqui na Terra, um lugar vazio. Homem nenhum. Que loucura foi essa? Pode fechar o microfone, por favor? Obrigado. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, pois assim diz o Senhor: toda a terra ficará assolada. Toda a terra, não é uma parte dela. Não havia homens, na visão de Jeremias, a terra estava numa escuridão completa, havia apenas terremotos cataclísmicos, coisas terríveis aconteciam, mas na natureza, porque a terra voltou àquele estado primitivo, sem forma e vazio. Esse texto, sem forma e vazio, o original é, se você for ler como está escrito no original, é torro vavorro. Torro vavorro. No chão, por favor, pessoal, cuidem aí do microfone. Cuidem aí de fechar os microfones. Tio, já que o senhor foi interrompido, me coloca como co-anfitrião, que eu caí e fiquei sem. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, pessoal, para eu jogar aqui Matheus como co-anfitrião. É o telefone, é o microfone de Márcia. Fechou agora. Certo. Como é que está o nome do teu telefone, Matheus? Matheus Gondim. É? Matheus Gondim, pronto. Pronto, Deus. Então, vamos lá. Então, pessoal, a terra, esse termo, nós estávamos falando sobre o termo torro vavorro. A terra era sem forma e vazia. Agora, Jeremias vê essa mesma condição da terra. Depois que Jesus volta, a terra passa a ficar como no passado, sem forma e vazia. A tradução para esse termo torro vavorro é desordem corrompida. Em outras palavras, a terra passa para o estado anterior que ela tinha no passado, de desordem corrompida. É uma terra escura, uma terra onde não há ninguém, completamente vazia e desorganizada. Muito bem. Cronologia dos eventos até aqui, que levam ao milênio. Primeiro vem a volta de Jesus, como a gente já estudou, está aí os textos, está certo? Depois da volta de Jesus, durante a volta de Jesus acontece a ressurreição dos justos. Os justos vivos são arrebatados para o encontro com o Senhor Jesus nos ares.
Os ímpios mortos, os ímpios vivos, são mortos pela manifestação da glória de Cristo, como a gente viu, e Satanás é preso, como está escrito em Apocalipse 20, verso 2. Então, como é que fica a terra, que a gente acabou de ver em Jeremias? Totalmente desolada. Totalmente desolada. O que nós faremos durante o milênio? Nós, os vivos, nós, os salvos, os justos, durante esses 1000 anos, o que nós estaremos fazendo? Apocalipse 20, verso 4 diz assim, ó, vi também, olha a visão de João, vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Além de viver com Cristo e reinar com ele durante 1000 anos, essas pessoas tiveram também a autoridade de julgar, então nós estaremos num julgamento. Vocês já ouviram a expressão aí do TSF, quem foi julgado em primeira, segunda e terceira instância, né? Nós estaremos participando de um julgamento que a gente pode chamar de última instância. É aquele julgamento em que as pessoas saberão o real motivo da perdição dos ímpios. Estaremos ali para declarar, através da leitura dos livros, que realmente Deus foi justo e que ele cumpriu a sua justiça e foi infinitamente amoroso para salvar o ímpio, mas que por escolha própria o ímpio se perdeu, né? Muito bem. 1 Coríntios 6, verso 1 a 3 também diz, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que a vez de julgar os próprios anjos? Percebe? O que eu estou falando aqui não é nada, mas concentre-se no que a Bíblia diz. A palavra do homem não é válida, mas a palavra de Deus tem valor inestimável. A palavra de Deus está dizendo que nós estaremos no céu, reinando com Cristo por 1000 anos, e nesses 1000 anos estaremos julgando os mortos, ímpios e também os anjos caídos. Estaremos julgando todos eles. É o que a Bíblia nos revela. O que acontecerá ao final desses 1000 anos? Olha que a coisa está ficando muito interessante aqui. São acontecimentos fora do comum, que a Bíblia diz que vai acontecer. O que acontecerá ao término dos 1000 anos? Acabou os 1000 anos, nós saímos lá do julgamento, terminou o julgamento, essa última instância do julgamento de Deus acaba ali, Satanás está aprisionado aqui na terra e ele vai ser solto, não é isso? Como a gente já leu, depois dos 1000 anos. Então, vamos lá. Depois que terminarem os 1000 anos, vai acontecer uma coisa. Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, a gente aprendeu o seguinte. Os santos ressuscitam por ocasião da volta de Jesus e sobem com ele para o céu. Os ímpios mortos, aqueles que estavam mortos antes da volta de Jesus, eles não ressuscitaram ainda. E os que morreram na volta de Jesus permanecem mortos até o final do milênio. Então, eles, os mortos, eles não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Depois que completa-se os 1000 anos, então, vai haver a segunda ressurreição, que eu não quero fazer parte. E eu acredito que nenhum de vocês querem fazer parte da segunda ressurreição, porque ela não servirá para os santos. A segunda ressurreição, só quem toma parte nela são os ímpios. Então, vamos lá. Apocalipse 21, verso 2, diz mais. Depois dos 1000 anos, que foi que João viu? A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Tem até uma brincadeira que a gente fazia, né? Para ver se as pessoas estavam ligadas na leitura da Bíblia, que era o seguinte, a gente dizia assim, quem é que quer ver a cidade santa descendo nas nuvens dos céus? Aí um monte de gente levantava a mão na igreja. Só que quem quer ver a cidade santa, quem vai ver a cidade santa descendo são os ímpios, né? Mas as pessoas achavam que a gente estava se referindo à volta de Jesus. Não, queridos. A volta de Jesus foi 1000 anos atrás. Depois de 1000 anos, aí vem agora a cidade santa, como viu João em Apocalipse, descia do céu, diz ele, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Olha que visão incrível. A cidade santa descendo, voltando à terra. E então Satanás será solto da sua prisão. Quando isso acontece, ele junta os ímpios ressuscitados nessa ocasião
e se prepara para tomar a Nova Jerusalém em batalha. Ele acredita ainda que quando esses ímpios ressuscitarem para receberem como é que a gente chama? A sentença final, ele acredita que quando eles ressuscitarem, ele vai poder seduzir novamente as nações, como ele fazia no passado, para invadir a cidade santa e tentar tomar a cidade santa. Ele acredita que isso é possível, por incrível que pareça. E a Bíblia diz que ele vai sair a seduzir as nações quando os ímpios ressuscitarem. Olha que coisa. Apocalipse 27-8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, essa guerra que vai ocorrer, que Satanás vai juntar Gog e Magog, é uma expressão simbólica para dizer assim que de todos os cantos da terra, Satanás vai ajuntar aqueles ímpios ressuscitados para tentar invadir a cidade que desce do céu, como está escrito, gente. Está escrito. Ele vai tentar seduzir as nações e ele vai conseguir seduzir as nações. Ele só não vai conseguir colocar em evidência o plano, mas ele vai conseguir seduzir as nações e trazê-las todas para o seu lado, porque agora não existe mais o Espírito Santo atuando no coração daqueles ímpios, né? Eles estarão entregues aos enganos de Satanás. Então, olha só, depois dos 1000 anos, Satanás será solto, e depois dos 1000 anos sairá a seduzir as nações. Percebem? Está muito claro o que vai acontecer nesse milênio. E diz a Bíblia ainda, no verso 9-10, marcharam então pela superfície da terra, estão atacando a cidade santa, olha só, estão indo em direção da cidade santa, marchando, sitiaram o acampamento dos santos, cercaram a cidade santa, a querida cidade de Deus que desceu. Porém, diz a Bíblia, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta. Percebem essa coisa interessante aqui? A besta e o falso profeta que estarão enganando as nações, sendo usados por Satanás, eles serão destruídos na primeira vinda, na segunda vinda do Senhor Jesus, pela manifestação da sua glória. Eles já estarão lançados no lago de fogo. E aí, depois dos 1000 anos, quando os ímpios todos que forem ressuscitados receberem a sentença final, serão lançados no lago de fogo para se juntar àqueles que já estão lá, a besta e o falso profeta, e serão todos definitivamente destruídos, e nunca mais se levantará nem raiz nem ramo do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém foi achado escrito no livro da vida, se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vocês sabem o que tem dentro da terra, né? Magma, a lava, né? Que quando os vulcões explodem, o que é que sai do centro da terra? Aquele rio incandescente se apresenta. E todas as pessoas que são alcançadas por aquele rio são facilmente destruídas e queimadas. Me parece que Deus promoverá, como no dilúvio, um fogo, um lago de fogo que sai de dentro da terra, e como disse no texto que nós acabamos de ler, fogo também descerá do céu. Lembra quando ele destruiu a terra através de água? Choveu e as fontes dos abismos estouraram e saiu água debaixo da terra, muita água, e água de cima, e rapidamente a terra foi coberta com água. Da mesma forma, no final dos tempos, como nós acabamos de ler, descerá fogo do céu e sairá também de dentro da terra o fogo que tornará esse planeta um imenso lago de fogo. Nesse lago de fogo, Satanás e todos os seus anjos e todos os ímpios serão destruídos, para que depois, quando transformada em cinza essa terra, Deus possa iniciar o seu projeto de restauração da nova terra. Porque, como nós sabemos, diz a Bíblia também, haverá novos céus e nova terra. O pecado e os ímpios, então, são destruídos.
E essa é uma consequência eterna. Como está escrito lá em Judas, assim como foi lá em Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a mesma punição. Apocalipse 21, verso 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Vou corrigir uma coisinha aqui, rapidinho. Pronto. A segunda morte. Depois que acontece esse momento da segunda morte, que é a morte definitiva dos ímpios, e o planeta é totalmente queimado, então Jesus estabelece uma nova terra. A terra é restaurada. Ele disse em Apocalipse 21, verso 5, eis que eu faço nova todas as coisas. E João disse, vi novo céu e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não mais existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que vai entrar nessa santa cidade? Quem é que vai estar pronto para entrar na santa cidade? Não somente entrar, mas estar seguro nela para o resto da eternidade. Apocalipse 22, verso 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, você vai ser salvo porque você foi bonzinho? Não. Você vai ser salvo por causa do sangue do Cordeiro. As boas ações são o resultado de termos conhecido um Deus tão amoroso. Aí, em retribuição ao amor de Deus, a gente obedece, se esforça para fazer o melhor, porque os nossos atos são sempre imperfeitos. Mas aqueles que confiam no sangue do Cordeiro e andam na presença do Senhor todos os dias para ter assegurado a certeza de que quando ele vier, irá reconhecê-lo. Todos os santos precisam passar por essa experiência, serem reconhecidos pelo Senhor. Porque a uns ele dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. E para outros ele dirá, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Ele conhece esse grupo. Precisamos ser conhecidos pelo Senhor. Então a cronologia final é essa. Dos eventos que levam ao fim do milênio. Vem a Nova Jerusalém, descendo do céu. Os ímpios ressuscitam. Apocalipse 20, verso 5. Satanás, então, é solto. Vem o juízo final, que é quando desce fogo dos céus e destrói os ímpios, que foram ressuscitados para receber a sua sentença. E Satanás, aqui está escrito, é preso, mas está errado aqui. Satanás, então, é destruído para sempre. É lançado no lago de fogo. E, por fim, a terra é purificada e renovada. Eis que vem sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Onde você estará durante o milênio? Na cidade santa, com o Senhor Jesus, reinando com ele? Ou estará na terra desolada, antes que Cristo venha para destruir definitivamente os ímpios, Satanás, que é a raiz, e os seus ramos, os seus seguidores? Eu quero estar no céu, e você? Onde você quer estar? Onde você deseja estar? Meu querido, minha querida, eu preciso falar uma coisa para vocês. Este é um momento que eu considero mais espetacular da Bíblia. Porque tem uma coisa que não está escrita lá, mas que eu quero estimular a mente de vocês nesse momento. Sabe que quando o homem ainda não existia,
a terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que ela estava vazia. Aí Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Isso aí é para quem duvida da divindade de Jesus e do Espírito Santo. Estavam todos reunidos para a criação do universo, do mundo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E lá em João diz que Jesus foi o agente da criação, a palavra. Ele falou e todas as coisas apareceram, surgiram. Essa foi uma coisa que talvez os anjos tenham testemunhado, mas nós, seres humanos, ninguém jamais viu o poder criador de Jesus. Aí sabe o que é que eu falo? Que não está escrito lá na Bíblia, mas eu cheguei a essa conclusão todas as vezes que eu faço esse estudo bíblico, é que nós vamos estar dentro da cidade santa. O juízo acontecerá, a terra será queimada, junto com os ímpios, Satanás, os anjos, a besta e o falso profeta. Todos serão destruídos. É como se a terra virasse um carvão. Aí essa terra, que é sem forma e vazia, totalmente destruída, queimada e genuinamente purificada com fogo divino, vai ser agora matéria-prima para que o Senhor cumpra a sua promessa de renovar e fazer novas todas as coisas, como o texto que nós acabamos de ler. Porque diz assim, eis que faço novas todas as coisas, e haverá novo céu e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Novo céu e nova terra. Sabe o que eu acredito, só terminando, Verinha? É que nós iremos assistir à criação da nova terra. Como é que os seres inanimados reagem à voz do Filho de Deus quando ele abre a boca e diz, haja luz? O que é que acontece com os astros, com o universo? Como se movimentam a lua, as estrelas? Quando ele diz, surjam na terra as plantas, as árvores com suas espécies, os pássaros surjam, apareçam. O que é que acontece nesse momento? Nós estaremos ali para contemplar o Senhor Jesus recriando novos céus e nova terra. Que coisa linda, já pararam para pensar nisso? Fala, Verinha. Eu estava aqui esperando você parar para dizer o que você está dizendo agora. Uhum. O tempo todo, assim, que a terra não será renovada. Ela vai estar no estado que esteve antes da criação e ela será uma nova terra. Porque ela veio para o estado original, totalmente disforme, vazia, desolada, nada. E do nada, Deus recriará a natureza e todo o contexto para que nós possamos habitar. Eu aqui esperando tu, para eu poder... Pois aí é. tu falou, aí eu queria dizer, eu estava pensando nisso. E essa é uma coisa linda, Verinha, porque alcança uma transformação e uma renovação macro, holística, geral, porque a situação do homem também era assim. Como Paulo diz, todos nós éramos filhos da ira, estávamos separados de Deus por causa da desobediência. Nosso coração era sem forma e vazio. Perdemos a presença de Deus. Aí Deus transformou, renovou os seus filhos. No abrir e fechar de olhos, passamos a ser imortais, porque ele torna novas todas as coisas, ele vai fazer a mesma coisa com o planeta, para que fique tudo equilibrado novamente, seres imortais num planeta que nunca mais terá fim.